Está em 2 Coríntios, capítulo 5, no versículo 17, a palavra para nós no dia de hoje, que diz: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Sejam bem-vindos, amados irmãos, para compartilhar a palavra de Deus em vossos lares, com todos os filhos de Deus ao redor do Brasil. Obrigado. Queridos irmãos, o serviço divino de hoje fala da nova criatura, como está num texto lido. Assim, o primeiro parágrafo: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Nós recebemos os dons desta nova criatura, amados irmãos. E quando isso aconteceu? Aconteceu, é uma continuação do serviço, podemos dizer, do serviço divino de domingo passado, fala do batismo. E nós recebemos essa nova criatura quando fomos batizados com água e passamos a ser nova criatura. E vai falar muito, queridos irmãos, desta nova criatura. É algo novo que aconteceu, porque o velho tem que ficar para trás. E essa nova criatura, o qual Deus nos presenteou através do seu Filho Jesus, ela tem que se manifestar. E a palavra de hoje tem um ponto, inicia falando, queridos irmãos, que nós temos que ajudar essa nova criatura a se desenvolver em nós. É um pedido que diz: devemos ajudar essa nova criatura a se desenvolver em nós. E no decorrer do serviço divino, na palavra, amados irmãos, nós vamos ver como que isso se tornará possível. Porque a vida longe de Deus, ela termina. Eu não entendia muito quando li a primeira vez a palavra do serviço divino, quando tinha esse trecho, que a vida longe de Deus, ela termina. E eu pensava, vinha em meu pensamento um senhor que eu conheci alguns anos atrás. Ele era totalmente incrédulo, era ateu. E aconteceu um acidente, que ele perdeu um filho num acidente, e ele ficou muito mal. E mal de tal ponto que ele conversava comigo, ele dizia: mas minha esposa não parece que não ficou tão mal assim, não sentiu tanto como eu. Eu estou dizendo, lembrando desse caso, queridos irmãos, para poder colocar o valor da nova criatura para nós. Porque ele, sendo incrédulo, ele sofreu muito, e até hoje, não faz muito tempo eu encontrei ele, até hoje, e entra dentro disso que está escrito, que a vida longe de Deus termina. Ele achava que ali terminava tudo. E eu podia dizer a ele: mas um dia o amado Deus tem prometido que um dia nós vamos nos reencontrar novamente. Mas ele não acreditava nada disso, e falava outras coisas que não vale a pena. Mas é claro que a vida longe de Deus, ela termina. E por isso a nova criatura, queridos irmãos, faz o que acabamos de pedir agora há pouco na oração: Senhor, esteja conosco, fala conosco através do Espírito Santo, porque nós queremos estar perto de Deus, não longe de Deus. E porque nós levamos a certeza de que nossa vida não termina com um período que Deus deu a cada um de nós aqui sobre essa terra. Porque cada um de nós tem um limite de tempo aqui na terra, uns mais, outros menos, talvez, mas não tem limite. E para manter essa vida, queridos irmãos, a vida em Deus,
essa nova criatura que foi presenteado para nós através do batismo com água, o primeiro passo para essa renovação é permitir que nós sejamos orientados pelo Senhor, pela palavra do Evangelho. E eu pensava também que ser orientado pelo Senhor, porque nós poderíamos, queridos irmãos, decorar a Bíblia, pegar a Bíblia, como tem pessoas que já conseguiu fazer isso, ler do começo ao fim, ler ela inteira. E claro que isso é maravilhoso, eu admiro alguém que consiga fazer, e certamente aprende muito, mas não é suficiente, porque nós aqui fala que devemos ser orientados pelo Senhor. Deus deixou quem para continuar a obra? Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade Divina. E essa orientação, ser orientado pelo Senhor, amados irmãos, cai dentro da situação, da circunstância que nós devemos ser orientados pelo Espírito Santo, o qual temos ouvido, aprendido há muito tempo, queridos irmãos, que Jesus enviou o Espírito Santo e ali, no ministério de apóstolo, em Pentecostes, eles receberam os dons do Espírito Santo e a partir de lá foi fundada a Igreja de Cristo, o qual até hoje somos orientados por ela. E somos orientados de uma forma maravilhosa, amados. Porque se a gente pensar quantas opiniões, quantos palpites, opiniões, quantas críticas talvez, no longo do tempo nós como servos, e talvez os irmãos também, poderia alguém falar, mas a sua igreja não muda para isso ou aquilo, não pode se fazer isso ou aquilo, mudanças, e chega-se a tal ponto, às vezes até de alguém opinar de mudar a doutrina. E muitos destes, queridos irmãos, talvez podem pensar que nós somos mais uma igreja que tem que ter aparência somente, ou ter números. Claro que o número é importante, claro que gostaríamos das nossas igrejas todas lotadas, e estamos trabalhando para isso, isso dá muita alegria, mas a nossa igreja continuará sendo assim, porque é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, e cada vez que nós nos aprofundamos no Evangelho, na Sagrada Escritura, nós vamos obtendo mais força, queridos irmãos, para crer no caminho maravilhoso como apostólicos filhos de Deus ao redor da terra. Pelo batismo foi prometido vida para nós, amados irmãos. Foi prometido mais vida e menos morte. O que poderíamos entender com isso? Que o velho, o velho Adão, que temos que deixar para trás, são a situação de nós estarmos nessa condição do velho antes de termos recebido o batismo com água. Porque quando é feito o batismo com água, um servo faz o batismo com água, as palavras do servo é: te livro do pecado hereditário, o pecado que infelizmente o Adão e Eva cometeu. Esse tem que ficar para trás, e ali nesse momento recebemos a nova criatura divina. Portanto, precisa ser banido do nosso sentir, amados irmãos, do nosso sentir interior, o pensamento. Fala aqui, 3 pontos que fala aqui, tem que ser banido do nosso interior, do pensar, do falar e do agir. Não é fácil, claro que não é fácil banir tudo isso da nossa vida. Como que vamos deixar de pensar?
né? Quantos pensamentos vêm? Há muitos anos a gente viu uma situação que um servo do altar, eu não lembro mais qual, mas um cargo, ele dizia que nós não podemos evitar que os passarinhos voem sobre nossas cabeças, mas nós podemos evitar que ele faça ninho na nossa cabeça. Quando eu pensava num destes 3 pontos da palavra de hoje, que faz parte da palavra de hoje, amados irmãos, eu pensava nisso, quando fala aqui do pensar, do falar e do agir. A gente já teve experiência, muitas vezes, não gostaríamos nem sequer de ter pensado alguma coisa na nossa vida, alguma tentação, alguma coisa que passa. O Espírito Santo, os dons do Espírito Santo que foi colocado de nós, e certamente tem acontecido com todos nós, eles já vêm e nos alertam, olha, e muitas vezes vai contra aquilo que é o desejo humano, mas ele nos alerta. Isso é criatura da nova vida, da vida colocada em nós, e que depois, posteriormente, recebemos também, além do batismo com água, o batismo com o Santo Espírito. Quem também já não passou por uma situação, amados irmãos, de falar dessa segunda parte aqui, do pensar e do falar, que temos aprendido também que nós temos que policiar nossa língua. Não podemos esquecer que somos filhos de Deus, servos de Deus, discípulos de Jesus, e temos que tomar cuidado com o que falamos. A nossa palavra tem muito peso para os ouvidos. Não podemos esquecer que somos observados em tudo, não só na sua maneira de agir, que é os 3 pontos: pensar, falar e agir, mas nós somos observados, e nós não queremos fazer as coisas porque somos observados, nós queremos fazer porque a nova criatura vive em nós. Nós recebemos o Espírito da nova criatura através do batismo com água, e nós não fazemos as coisas para mostrar para alguém, porque nós fazemos para agradar a Deus. E como que esse agrado chega até Deus? Quando nós agradamos ao próximo. Temos ouvido isso. Como é a nossa demonstração de amor a Deus? É quando amamos o nosso próximo, né? Porque na Sagrada Escritura lá tem uma passagem: não adianta você falar que ama a Deus e maltrata o seu próximo. Essas palavras, né, amado apóstolo? É fácil dizer, não, eu amo Deus, tranquilo, mas e o próximo? Maltrata o próximo. Então, esses 3 pontos, queridos irmãos, é muito importante para a nossa carreira de fé como filhos de Deus. A outra parte do serviço divino fala: o novo se fez. No lugar da velha criatura entra a nova. Renascemos de água e espírito. No lugar da velha entrou a nova criatura. Novamente, na mesma palavra, no mesmo pensamento guia, queridos irmãos, de hoje, fala: é nossa tarefa diária ajudar para que esta nova criatura viva e se desenvolva em nós. É nossa tarefa continuar trabalhando, queridos irmãos, em nós mesmos, para que essa nova criatura, essa nova vida se desenvolva em nós. Está sendo desenvolvida aos poucos. Nós aprendemos em cada serviço divino. Se a gente pensar quantos anos ou quanto tempo a gente ouve a palavra de Deus, e às vezes, porque tem que se desenvolver a palavra de Deus na nossa vida, a nova criatura. E algumas vezes nós ouvimos até irmãos questionar: puxa vida, mas eu já ouvi essa palavra mais de uma vez. E uma vez uma irmã pôde questionar: puxa vida, mas esse pastor, ele já falou essa palavra algumas vezes. E essa irmã, talvez ela queria ouvir de minha boca que eu teria que repreender esse pastor.
Talvez ela se satisfazesse com essa situação. Porque se alguém questiona isso, queridos irmãos, estamos colocando o altar do Senhor em que situação, em que posição na nossa vida? Porque rogamos, o cargo roga, Pai, fala conosco. Ele começa o serviço divino em nome da Trindade Divina, então é o Espírito Santo que está falando conosco. E se falou mais de uma vez é porque precisávamos ouvir. Tive que falar para essa irmã, fique tranquila. O fato de você estar falando é porque você está prestando atenção no serviço divino, e é isso que Deus se agrada. Isso fará bem para a vossa alma. E que talvez o irmão do lado tinha que ouvir novamente essa palavra. Fique tranquila. Então, queridos irmãos, qual é a característica dessa nova criatura? Qual é a característica que deve se manifestar em nós, por nós ter recebido essa nova criatura? Aqui tem alguns pontos que fala, amados, 3 pontos. Fala o amor de Deus, a comunhão com Ele. O amor de Deus, estar em comunhão com Ele. Como é isso, amados irmãos? O amor de Deus, não temos nenhuma sombra de dúvida que Ele nos ama. Desde o início, desde a criação. Depois, com o envio do seu Filho Jesus, que deu a sua própria vida por amor por nós, então não temos dúvida nenhuma disso. E como é viver em comunhão com Ele? Queridos, torno a lembrar de que essa comunhão tem que estar entre nós. Agora há pouco na oração foi falado também, Pai, una-nos com os teus filhos, embora seja por intermédio da transmissão que estamos vivendo a palavra de Deus, mas nós estamos em comunhão. Está faltando a Santa Ceia? Sim, está faltando a Santa Ceia. E é maravilhoso que sentimos falta da Santa Ceia. As palavras do apóstolo maior, ele alertou de que nós devemos a cada serviço divino lembrar de que a Santa Ceia está fazendo falta para nós. E essa falta hoje, amados irmãos, devido à circunstância que o mundo passa, ela é suprida por Deus, porque Deus é todo poderoso. E rogamos para que em breve possamos novamente compartilhar a Santa Ceia dentro da igreja. O outro ponto fala do nosso amor ao próximo. Como foi falado há pouco, o nosso amor ao próximo, como anda? A nova criatura que é deixada por Jesus Cristo, porque veio através dele, e ele fala lá no Evangelho de Mateus, capítulo, eu vou ler aqui, capítulo 11, versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Aprendei de mim, né? Nesse segundo ponto aqui que fala, né? Nosso amor ao próximo. Aprender de Jesus. Ele foi puro amor para toda a humanidade. E a gente tomando isso como exemplo, queridos irmãos, vamos também, junto com isso, estar prontos para perdoar. Todo o serviço divino praticamente fala do perdão, fala do perdoar. E se faz necessário ouvir praticamente todo o serviço divino de perdoar. Por quê, amados irmãos? Quem é o contrário de não perdoar? É o nosso inimigo. E quando ele consegue o êxito de um filho de Deus não perdoar o outro, ele aplaude isso. Então é importante que praticamente todo o serviço divino, amados irmãos, nós lembramos do perdão dos pecados, que é parte da nova criatura também, um presente que Deus colocou
na nossa vida, da nova criatura. Da nossa mansidão e humildade. Aprender, né? O Senhor Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. O que é ser manso, queridos irmãos? É poder, a nova criatura se desenvolve em nós mesmo, medida que Cristo vive em nós. A medida que Cristo vive em nós é a medida que se desenvolve a nova criatura com cada um de nós. Ser manso, ser humilde, aprender a perdoar, ser cordial, estar pronto para perdoar. Isso são frutos, queridos irmãos, da nova criatura, e que temos que muitas vezes olhar para dentro de nós e lembrar de que essa nova criatura, como caminha, como trilha o caminho de fé sobre essa terra, como essa nova criatura está sendo conduzida por nós, porque o serviço divino por 2 vezes fala, para que nós zelamos de que essa nova criatura se desenvolva em nós, ajudar essa nova criatura a se desenvolver em nós. É uma palavra maravilhosa, amados irmãos, que faz a gente pensar, rever e olhar adiante, e olhar um pouquinho para trás, que a graça de Deus caiu sobre nós lá atrás, quando recebemos a nova criatura, e depois, posteriormente, o Espírito Santo, muito claro, lembrado no serviço divino passado, da pergunta que o Nicodemos fez para Jesus, e ele, numa resposta simples: tem que renascer de água e Espírito para ter parte comigo na eternidade. Então, esse renascimento do batismo com água e o Santo Espírito faz de cada um de nós a nova criatura, o qual podemos fazer muito. Pela palavra de hoje, podemos ajudar muito para que ela maravilhosamente se desenvolva em cada um de nós como filhos de Deus. Amém.